Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede em vida e estarmos aqui também para falar da palavra de Deus. E vamos estar falando da lição de número 3, a lição de número 3 dos jovens da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Preparativos para a Conquista. É a lição de número 3 para esse domingo do dia 19 de 4 de 2020. Então, estaremos aqui, nesses minutos que nós temos, juntamente aí com os irmãos da congregação do Jardim Almanara, que tem ali o nosso pastor Soler na direção dos trabalhos. E devido a esses problemas que nós estamos tendo no Brasil e no mundo desse vírus, o coronavírus, Então, nós estamos fazendo as pregações, os estudos para a nossa igreja através do vídeo, Vídeo aula, pregação através de vídeo, para compartilharmos com os irmãos até que essas coisas sejam resolvidas. Amém? Somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do setor 18, fica ali na Avenida Itaberaba, 4645. Para então, eu convido os irmãos para que nós agora venhamos abrir as nossas Bíblias, ou você que tem a revista, que se quiser acompanhar pela revista, nós vamos acompanhar os tópicos, Os tópicos e os subtópicos da lição da Escola Bíblica Dominical, referente aos jovens que têm nesse trimestre como título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué, tendo aí o comentarista desse trimestre, o pastor ou comentarista Reinaldo Odilo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos aqui no nosso textuário, que se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que nos diz assim a palavra do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu convido os irmãos para que abramos as nossas Bíblias, ou vocês que têm a revista, como eu já disse, vamos ler ali no livro de Josué, capítulo de número 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24, bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 1 nos diz assim a palavra de Deus: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo de número 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Versículo de número 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Versículo de número 24. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor pela a leitura da sua gloriosa palavra. Eu quero aqui, meus prezados irmãos e ouvintes, aquele que nos assiste e também nos ouve da palavra de Deus, nessa introdução, irmãos, que vai fazer parte aqui
desse estudo que tem como tema preparativos para a conquista, nós estamos vendo ali, irmãos, o povo de Israel, o povo hebreu ali junto com Josué que assume agora a liderança de Israel. Ele passa a ser o líder de Israel, chamado por Deus, pois Moisés já havia morrido. Então nós vamos ver, irmãos, que para conquistar esta terra, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó, chegou então o grande momento, chegou a hora do cumprimento da promessa que Deus havia feito aos patriarcas alguns séculos atrás. Quando olhamos para um passado histórico dos hebreus, trazemos à mente algumas situações essas que faz com que nós venhamos aprender com aquilo que Deus quer de nós e porque Deus assim o faz e porque Deus usa todos nós como instrumento para executar a sua vontade. Aqui, meus queridos irmãos, quando nós vamos olhar para o passado de Israel, nesse momento, ele tem que, através de Josué como seu líder, se preparar para conquistar a terra prometida. Para então preparar, ele tinha que notar, pelo menos observar alguns critérios que são necessários para que aquilo que se quer, aquilo que se pretende, aquilo que já foi dito, aquilo que foi prometido, ele venha a se executar da melhor forma. Se Israel olhasse para trás e fizesse uma retrospectiva de tudo aquilo que eles viveram, a partir dos 430 anos, ali como escravos no Egito, nós vamos ver que na saída de Israel do Egito, Deus usa Moisés para ser o grande libertador de Israel. Nós vamos ver que milagres aconteceram desde a saída de Israel do Egito até pela passagem do Mar Vermelho e pelos 40 anos que eles passaram pelo deserto. Nós vamos ver ali as 10 pragas no Egito. Nós vamos ver ali a travessia do Mar Vermelho, algo extraordinário. Nós vamos ver ali também as peregrinações de Israel no deserto, 40 anos andando em círculo, uma por causa da desobediência, outra porque Deus estava treinando a cada um deles, e outra, quantos milagres eles viram. Apesar de erros e acerto, em tudo o Senhor Deus esteve presente ali junto com Israel. Esteve na coluna de fogo à noite, esteve na nuvem durante o dia, guiando Israel. E quantos milagres eles viram, né? Apesar disso, somente 2 daquela geração estavam ali presentes para entrar na terra prometida. Apesar de tantos milagres que eles viram, parece que não foi suficiente para que os seus corações não se tornassem tão duros diante de Deus. O povo que reclamava muito, um povo que olhava muito para um passado de escravidão. Nesse momento ali, Moisés já estava morto. Mas Deus sempre vai contar o aqui na terra para executar a sua obra. E agora chegou o momento de Josué. Para tanto, ele precisava fazer o quê?
um planejamento, né? Ele precisava se preparar. A nossa lição tem aí como tema, né, os preparativos para a conquista. Agora, o que vem a ser, o que significa a palavra preparar, que vem da conjugação do verbo transitivo? E arranjar algo de forma a poder ser utilizado. Isso é preparar, conforme está no dicionário. É dispor algo com antecedência, ou seja, se aprontar. Proceder aos preparativos necessários para que algo aconteça. Organizar, prever, combinar, planear. Isso é preparar, é tornar possível, é fomentar, é provocar, é armar, é trabalhar, é estudar, é aprender, é fazer a preparação de alguém, é habilitar para tal, é exercitar com foco naquilo que tem a fazer, é treinar, é elaborar, é colocar alguém em situação de suportar algo difícil. Na nossa vida não é diferente. Devemos fazer planejamentos em áreas de nossa vida. Planejamento familiar. Isso aqui é muito importante e nós vemos aí que muitas famílias passam dificuldades porque não tem planejamento, não se planeja. Desde a hora em que se conhece ali o casal, até o momento que ficam noivos, casam, tem que haver um planejamento. Planejamento para ter filhos, planejamento para ter uma casa, planejamento financeiro. Se não quiser ter problema lá na frente. Nós vamos ver ali, conforme a nossa leitura durante a semana, que em Lucas 14, 28, ali Jesus ensina a respeito do planejamento. Ele disse assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Isso aqui é Jesus ensinando, irmãos, conforme está em Lucas 14, 28, ensinando a planejar, para não ter problema lá na frente. Lá em Êxodo 23 e 20, ali nos mostra que Deus planejou guardar o seu povo. Deus planejou. Na quinta-feira nós vemos aí em Lucas 12, 20, o rico insensato não planejou para amanhã. Tinha muitas coisas, né? Prosperou. Inclusive, teve em mente derrubar o celeiro e construir outros maiores. E ainda bateu no seu peito: alma, coma, beba, porque tem muitos bens para toda a sua vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Isso que é planejar a vida para a vida eterna. Como está o nosso planejamento, né, irmãos? Para a vida eterna.
Na quinta-feira vemos Provérbios 6:6, onde Salomão, que escreve o livro de Provérbios, ele fala ali do preguiçoso que não planeja. E ele compara ali, ele faz assim um contraste, né, com a formiga, e ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? A Bíblia reprova, irmãos, o preguiçoso. Que não haja preguiça entre nós, irmãos, naquilo que nós temos que fazer para Deus. Porque quando nós fazemos para Deus, nós fazemos para a nossa família, para o nosso próximo, nós queremos o bem. E na sexta-feira, em Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, ali Isaías já falava de João Batista que vinha preparar, já estava preparando o caminho para o Senhor, e ele dizia assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no sábado, em Gálatas 4, 5, ali na leitura diária, né? Deus preparou o tempo certo para o seu Filho vir ao mundo. Nos diz assim a palavra de Deus. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Deus preparou para o seu Filho vir ao mundo, e ele veio na plenitude dos tempos, irmãos. E, terminando essa minha introdução, eu quero entrar aqui no corpo da revista, do nosso estudo, né, da Escola Bíblica Dominical. Aqui o item número 1, tópico número 1, nos diz assim: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Está lá em Josué 1, 10 e 18. A primeira coisa que nós vemos aqui na nossa lição, o primeiro ponto desse preparativo, provede-vos de comida. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como também foi o caso do maná. Agora, o tempo para se planejar para conquistar a terra prometida seria pelo menos de 3 dias. A ordem de Josué era para que eles passassem pelo meio do arraial. E ele ordenou ao povo dizendo: provede-vos de comida. Porque a missão era uma missão muito importante. Eles tinham que estar abastecidos. Para tanto, os príncipes das tribos ajudaram Josué nesse trabalho. Aliás, todo líder precisa de auxiliares. Eu nunca vi líder dar certo sem contar com auxiliares. Se vê bem que tem alguns que fazer tudo, né?
mas precisamos contar sempre com alguma pessoa. O ser humano, na vida normal, natural, ele depende pelo menos, creio eu, com umas 3.000 pessoas. O segundo ponto que nós vemos aqui foi que ele disse: convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Rubi, Gad e a metade da tribo de Manassés. Eles deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. A outra parte, ficaria para proteger as mulheres, as crianças e o patrimônio. E o patrimônio que estava ali na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo, pois tinham uma missão. Que missão? Conquistar a terra prometida. Outro ponto aqui importante, irmãos, desse subtópico é: seja fiel ao comandante. Nós temos que ser fiel, irmãos, ao nosso comandante. Primeiro, o nosso comandante lá, irmão. Deus é o nosso comandante. Deus é a cabeça, Jesus é a cabeça da igreja. E aqui, irmãos, o comandante ele tinha que ser fiel e também ser submisso. Quantas pessoas não querem ser submissas, irmãos? Mas nos assuntos de Deus temos que ser submissos, irmãos. Submisso a Deus, submisso aos nossos pastores, submisso àqueles que estão na frente do trabalho, que estão sobre nós, irmãos, pelo mandar de Deus. A vitória, irmãos, o segredo da vitória está aí, irmãos. Ser fiel e ser submisso, obediente. Aqui está o segredo da vitória. Então nós vamos ver ali, irmãos, que o povo tinha esse compromisso. Tanto é que eles anunciou o seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus, irmãos, eles estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, irmãos, que nem diz a nossa lição, eles pedem duas coisas, irmãos, a Josué. Que Josué agradasse a Deus, que Josué esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Trazendo para os nossos dias, irmãos, tudo que nós formos fazer para Deus, irmãos, nós temos que dar o melhor de nós, irmãos. Não fazer a obra de Deus de forma relaxada. Tudo que vier à tua mão, diz a Bíblia, faças. Tua força, e é Deus que garante. Quando há fidelidade, quando há submissão, quando há obediência, Deus garante. Mas Deus reprova, irmãos, o insubmisso, o infiel. Deus reprova, Deus não aceita. Um momento muito importante para nós fazermos assim uma análise, Análise de nós mesmos. Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou sendo submisso? Oxalá viemos agradar a Deus, irmãos. Nós vemos aqui o segundo tópico, os espias, Josué 2, 1 e 24, enviados para reconhecimento da cidade. Josué lá mandou lá dois espiões lá para verificar a cidade, Chegando lá, perceberam que eles tinham exército, Mas Josué, irmãos,
Ele era guiado por Deus. Josué sabia da sua responsabilidade. Josué sabia que ele dependia de Deus. Josué confiava em Deus, porque lá no comecinho Deus falou para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, Josué viu a glória de Deus no Egito, irmãos. Josué viu a glória de Deus ao atravessar o mar. Josué viu a glória de Deus nos 40 anos do deserto. Josué agora está de frente de algo que Deus lhe deu. Ou seja, liderar um povo e atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Josué tinha que ser um grande líder, como assim o foi. Todos aqueles que já conhecem o livro, conhecem a história e sabem disso, meus irmãos. Agora, quando esses espias foram enviados, esses 2 espias foram enviados, depois que eles atravessaram o Jordão, a nossa revista diz aí que tinha aproximadamente 6,5 quilômetros, eles partiram ali para Jericó. A princípio a missão ela não tinha sido descoberta, mas depois ela foi descoberta. Ali no cair da noite, chegou um comunicado ao rei. Imediatamente esse rei, o que ele fez? Ele mandou seus soldados a uma propriedade, que era a propriedade de uma prostituta que chamava Raabe. Os espias estavam hospedados lá, irmãos, mas a mulher não revelou a presença deles quando vieram buscá-los, ou seja, salvando as suas vidas. É interessante como Deus, meus queridos irmãos, Ele usa quem Ele quer. Aqui, se formos analisar a conduta dessa mulher, é uma conduta reprovável. Mas Deus usa pessoas improváveis para estabelecer a sua vontade. Isso me faz lembrar lá em Mateus 21:31, quando Jesus disse ali para os fariseus, ele disse assim: os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro que vós, fariseus hipócritas, no reino de Deus. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de nós que somos cristãos, irmãos? Quantas vezes Deus usa ali ímpios, usa pessoas improváveis para nos abençoar? E quantas vezes também Deus os salva? A Bíblia diz, Ele é o nosso socorro na hora da angústia, em todo momento da nossa vida. Nós vamos ver aqui também, irmãos, um testemunho para os espias. Né? Raabe revela ter mais fé, como está na nossa revista, do que eles próprios. Ela disse assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Josué 2:9. Ela ainda acrescentou, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Ou seja, é Deus de longe, é Deus de perto. Os céus é o trono de Deus, a terra, os cabelos dos seus pés. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ela ainda revelou, o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Quem faz isso é Deus, irmãos. Quem faz isso é Deus. A peleja é de Deus. E se Deus nos mandou, Ele garante. Agora, quem era Raabe? Irmão, Raabe era uma mulher aí que não tinha crédito, né? Mulher, digamos assim, no nosso linguajar de vida fácil. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, ao fazermos ou tentarmos fazer pré-julgamentos.
pré-julgamentos. Nem mesmo aquela pessoa que está ali no caixão, ali já morto no velório, irmãos, nós não temos direito. Somente Deus pode julgar, irmãos. Somente a Deus. Ele é o grande juiz. Ele é o grande legislador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Longe de nós, irmãos, julgar as pessoas. Fazer pré-julgamentos por causa da aparência da pessoa, por causa da vida que a pessoa leva. Deus quer salvar, irmãos. Deus quer salvar a prostituta, Deus quer salvar ali o drogado, o traficante. Deus quer salvar aqueles que estão andando ali na contramão. É Deus, a obra é de Deus. E o terceiro tópico aqui, irmãos, para encerrar. Raabe, uma heroína de fé. Uma mulher de fé. Raabe foi o escape na vida dos espias e também dos hebreus. O nosso Deus é um Deus, meus queridos e meus amados irmãos, que nos surpreende. Quando menos esperamos, Deus manda o socorro. Deus resgatou Raabe e fez dela um instrumento em suas mãos e uma bênção para o seu povo. Raabe foi abençoada, irmãos, sua ação é tão magnífica, conforme está na revista, que lhe conferiu o status de heroína da fé, conforme está lá em Hebreus 11:31, capítulo este que fala dos heróis da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho por nome de Boaz. Posteriormente, Boaz casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração, a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Paulo, irmãos, quando nós analisamos essa situação das pessoas improváveis, que muitas vezes não damos nada por elas. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, 27 e 31, Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor, louvado seja o nome de Deus. Uma mulher estratégica, irmãos. Ou seja, vejamos aqui, a mentira de Raabe foi um pecado por causa de sua ignorância. Ou seja, ela ainda não conhecia o verdadeiro Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorante, é aquela pessoa que não conhece. Por exemplo, na área da medicina eu sou ignorante. Não conheço. Então, quando uma pessoa não conhece determinado assunto, ele se torna ignorante. Né? Mas quando a pessoa deixa de ser ignorante, como foi Abraão, irmãos, que foi questionado por Isaac acerca do cordeiro, Abraão disse para ele assim: Deus proverá. A pessoa madura, irmãos, na fé, ela sempre tem uma palavra de conforto e uma palavra que não se desvia da verdade. E aqui vemos que Deus abençoou Raabe não por sua mentira, mas por coragem e fé.
Ou seja, a longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor sempre está nos corrigindo com a sua palavra. Como ele disse para aquela mulher, vai e não pequeis. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, conforme está em Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A mulher aqui, irmãos, do fio de escarlate, que foi um projeto divino, porque bem sabia ela que os hebreus iriam entrar na cidade, iriam derrotar ali os povos daquela cidade, aquele exército. Mas simplesmente um fio de escarlate era para colocar lá onde ela morava. Tanto assim é que quando o povo de Israel entrou na cidade e foi vencendo a batalha, e foi onde ali os muros de Jericó começaram a cair, nós vamos ver que onde estava aquele fio de escarlata, onde estava a casa ali de Raabe, não aconteceu nada com ela. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela creu. O que nos leva para o céu, irmãos, é a fé, é crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Assim como na saída do Egito, irmãos, onde ali o sangue do cordeiro ali nos umbrais livrou aquele povo, irmãos, que apontava para o sacrifício de Jesus. Também esse fio de escarlate, irmãos, apontava ali para o sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, irmãos. São projetos de Deus para a nossa vida. O Antigo Testamento, em cada um dos seus livros, irmãos, apontam para Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores. Cada um dos livros, de Gênesis até Malaquias, pois vem os evangelhos, vem as cartas, as epístolas, tudo falando de Jesus. Desse Salvador maravilhoso que um dia entrou na nossa vida. Em nossas lutas, irmãos, devemos sempre confiar em Deus, o grande estrategista na hora da aflição. Em 1 João 4,4, a Bíblia diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está conosco, ou seja, maior o que está em vós, do que aquele que está no mundo. Para vencer, precisamos ter fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Temos que ter fé que Ele existe, que Ele é o galardoador de cada um, irmãos, de nós. Precisamos ter em mente, irmãos, o seguinte, Deus nunca perdeu numa batalha e nem vai perder. E para concluir, eu quero te dizer, de que lado você está? Faça como Raabe se entregue a Jesus, o resto Ele que faz, irmãos. Se tiver alguém ouvindo ou assistindo essa mensagem, te faço o convite, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Porque a missão daqueles que são salvos, irmãos, é atravessar o Jordão. O Jordão aqui é uma figura, irmãos. Atravessar o Jordão aqui, entrar na Terra Prometida, para nós significa entrar na Sião Celestial. Para isso, a pessoa precisa aceitar Jesus, confessar o nome de Jesus, ter fé, se arrepender, para que tenha o seu nome escrito no livro da vida. É o céu. É para lá que nós vamos, para aqueles que têm fé. João 14:1, o Senhor disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito. E Jesus disse assim, eu vou preparar-vos lugar. E voltarei para que onde vós estiverdes, ou eu estiver, estejais vós também. Esse é o projeto de Deus. Antes da fundação do mundo. Esse é o projeto de Deus para nós. Então não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Meio a esses problemas que nós estamos vivendo aí. Creia em Deus. Vai passar. Deus é o nosso porto seguro, irmãos. É Ele que nos guarda e nos protege. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a congregação de Jardim Almanara, pastor Soler, ali os obreiros, pastor Davi, pastor Jairo, ali também os diáconos da nossa igreja, irmão Moisés, irmão Deburgo, Daniel, ali os músicos, as irmãs do ciclo da oração, ali os jovens, os adolescentes, as crianças, enfim, que Deus abençoe a cada um de vocês. Logo, logo, com a graça de Deus, estaremos aí na igreja, nos nossos cultos normais e também na nossa escola bíblica dominical. Que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?